Bem-vindos ao portal LivroCast. Sabe aquela sensação de que a preocupação constante está drenando toda a sua energia, mesmo quando, no fim das contas, nada de ruim acontece? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na essência da mensagem do Rafael Grata para entender por que isso acontece. E o mais importante, como é que a gente pode parar de se preocupar tanto para a vida finalmente começar a fluir de verdade? Olha, a ideia central do Rafael Grata já começa bem provocadora. Ele basicamente diz o seguinte: aquilo que a gente costuma chamar de responsabilidade, de cuidado excessivo, na verdade, muitas vezes é só o nosso medo, sabe? É o medo ensaiando um futuro que, na grande maioria das vezes, nem vai chegar a acontecer. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, eles citam um estudo que é, assim, revelador. Pasmem, 91% das nossas preocupações são sobre coisas que nunca, jamais acontecem de fato. É um número absurdo. Pensa bem, 9 em cada 10 medos que a gente alimenta são só fumaça. Ok, para a gente entender bem essa jornada, vamos passar por 6 pontos. Primeiro, a ilusão da preocupação. Depois, a biologia do medo e o alto custo da ansiedade. E aí a gente entra na solução: o poder da presença, uma vida que se encaixa e, por fim, a nossa escolha pela paz agora. Muito bem, vamos começar então pela primeira parte, a ilusão da preocupação. Vamos desmascarar o que a gente chama de excesso de zelo. Então, o que é preocupação segundo Grata? É basicamente isso: um ensaio mental para um futuro que, na esmagadora maioria das vezes, nunca vai acontecer. Ou seja, não é preparação, é uma prática meio inútil, né, de ficar resolvendo problemas que só existem dentro da nossa cabeça. E de onde vem isso? Bom, de acordo com a visão dele, a psicologia aponta para duas raízes bem profundas desse hábito de se preocupar. São dois medos fundamentais do ser humano: o medo da morte e o medo de ficar só. Ok, mas e no nosso corpo? Como é que essa preocupação toda se manifesta? Vamos entrar agora na segunda sessão, a biologia do medo, e entender como o cérebro cria esse ciclo de ansiedade crônica. O Rafael Grata explica que a gente tem basicamente dois tipos de ansiedade funcionando no cérebro. Uma é a da amígdala, sabe? Aquela reação primitiva de luta ou fuga, bem rápida, física. A outra é a do córtex, que é a parte mais evoluída, que planeja, que simula o futuro. E é justamente aí que mora a fonte da preocupação crônica. E o que ele descreve é um processo, nossa, fascinante. Funciona assim: o córtex, que é o nosso planejador, começa a criar simulações de ameaças futuras. Aí ele meio que sequestra a amígdala, que é o alarme do corpo. O resultado? A amígdala começa a liberar um fluxo contínuo de cortisol, o hormônio do estresse. E aí o corpo fica nesse estado sutil, mais constante, de luta ou fuga. E claro, viver nesse estado de alerta o tempo todo tem um custo bem alto, que a gente vai ver agora na terceira sessão: o alto custo da ansiedade. É o preço invisível que a gente paga todo santo dia. Primeiro de tudo, a preocupação rouba nossa energia vital. É simples assim. Segundo Grata, todo esse ensaio mental consome a energia que a gente precisaria para viver a vida de verdade, aqui e agora. Outra coisa, a preocupação também seca a nossa criatividade. Pensa só, a nossa mente tem um poder criativo imenso, mas ele acaba sendo totalmente desperdiçado. Em vez da gente usar essa força para criar coisas boas, a gente fica inventando os piores cenários possíveis. E por último, e talvez esse seja o ponto mais doloroso, a preocupação sabota as nossas conexões. Porque quando a gente está perdido lá no futuro, na preocupação, a gente não está aqui, presente com as pessoas que a gente ama. E isso, claro, vai minando as nossas relações. Ok, então se a preocupação é o problema, qual é a saída? Bom, segundo Grata, a solução não é ficar brigando com os pensamentos, é mudar completamente o foco. E é isso que a gente vai ver na sessão 4, o poder da presença. A gente vai sair do "e se der errado" para "e se eu ficar bem?". Ele propõe uma pergunta que é de verdade um ponto de virada. E se a gente parasse de perguntar "e se der errado" e começasse a se perguntar "e se eu ficar bem, mesmo que dê errado?". Já parou para pensar no poder disso? Essa pergunta, ela abre a porta para um estado de presença. E é importante entender o que é presença na visão dele. Não é inércia, não é não fazer nada. Pelo contrário, é ter clareza para responder o que a vida realmente apresenta, em vez de ficar reagindo a medos imaginários. É daí que vem a verdadeira preparação.
O contraste fica muito claro aqui, né? De um lado, a preocupação, que paralisa, drena a nossa energia e foca em futuros que nem existem. Do outro, a presença, que empodera, que concentra nossa energia no agora e naquilo que a gente pode fazer de verdade. E o mais legal é que quando a gente faz essa troca, os efeitos são surpreendentes. É o que o Rafael Grata explica e o que a gente vai ver agora na sessão 5, Uma Vida que se Encaixa, os efeitos de desistir dessa luta contra o futuro. Quando se escolhe a presença, as coisas começam a mudar. A mente se aquieta. Com a mente quieta, a intuição fica mais clara. Com a intuição clara, as decisões se tornam mais limpas, mais diretas. As conversas ficam mais leves e a energia muda. As pessoas ao redor sentem essa mudança. E essa frase dele resume tudo de forma brilhante. As coisas começam a se encaixar não porque você as forçou, mas porque você parou de lutar contra elas com a preocupação. O alinhamento vem quando a gente solta e não quando a gente aperta o controle. E isso tudo nos leva ao ponto final, que talvez seja o mais libertador. A sessão 6, Sua Escolha, Paz Agora. É sobre entender o poder que temos de fechar esse capítulo da preocupação a qualquer momento. Olha só que profundo o que ele aconselha. A paz não vem quando tudo está resolvido. A paz vem quando você se desapega. Em outras palavras, não dá para ficar esperando as condições externas serem perfeitas para a gente, enfim, se permitir sentir paz. A decisão é interna. E esse é o ponto-chave. A paz não é um destino lá na frente, um lugar onde a gente vai chegar. É uma decisão, uma prática. É a escolha consciente de voltar para o presente, de novo e de novo. Não importa o que esteja rolando do lado de fora. Obrigado por nos escutar aqui no canal Portal Livrocast. A gente adoraria saber o que mais marcou. Então, se inscrevam aqui no canal e deixem um comentário com o maior insight que tiraram dessas lições.